é que o povo seja corajoso e santo. Vamos orar para abrir a palavra do Senhor? Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez estamos aqui para abrir a Tua palavra. Que o Santo Espírito ilumine este momento, para que flua aprendizado dela, e que o nosso coração se converta à Tua palavra, e saia daqui já querendo praticá-la. Em nome de Jesus oramos. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no versículo 6. Nesse sistema de sacerdócio e do santuário, Deus queria ensinar diariamente que o pecado gera morte e trazer o povo a uma vida de santidade. Para isso, ele demarcou aquele lugar santo para ir morar no meio do povo. E o que simbolizava e indicava a presença de Deus era, no meio da arca da aliança, uma luz misteriosa chamada Shekinah. Ela aparecia para indicar se o sacrifício era aceito ou não por Deus. Neste caso aqui, que eu quero ler essa passagem com vocês, eu quero antes situar vocês até este momento. 2 sacerdotes, Hófni e Finéias, deveriam ter consultado o Senhor para que eles pudessem ir para a batalha contra os filisteus ou não. Mas eles, sem consultar a Deus, pegaram a arca da aliança, que indicava a presença de Deus no meio do povo, e levou para a batalha contra os filisteus. Chegando lá, deu tudo errado. Eles perderam a batalha, perderam a vida, e ainda os filisteus capturaram a arca. E quando levaram a arca para o povo filisteu, começou a dar tudo errado no meio deles, até que eles chegaram à conclusão que era a presença da arca ali no meio deles que estava trazendo essa maldição. Então eles falaram: vamos devolver a arca para o povo de Israel. E Davi ficou sabendo e providencia o que está relatado aqui em 2 Samuel 6, e quero ler com você a partir do versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que estava no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Davi comprou um carro novo, reuniu 30.000 pessoas e estava fazendo um culto em ação de graças pela arca ser devolvida para o meio do povo. Você já esteve num culto de adoração a Deus com 30.000 pessoas? É um estádio, né? Dá para imaginar a alegria e a satisfação deste momento? E continuando aqui no versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Pérez quer dizer rotura. Deus partiu ao meio Uzá. Irmãos, se parássemos a leitura por aqui e fôssemos para casa agora, que visão você teria de Deus? Porque, ao meu ver, Uzá teve uma boa intenção. Ele guiava o carro, os bois tropeçaram,
a arca ia cair e ele foi segurar. Teve uma boa intenção ou não teve? Só que por causa disso, Deus o feriu. Dá para ir para casa? Parando a leitura por aqui? Ou não? Preciso entender o que aconteceu para que eu olhe o caráter do meu Deus, porque se eu for embora agora, eu vou pensar que o meu Deus é um Deus tirano. Você pensaria ou não? Eu pensaria. Por isso, vamos então ver o que aconteceu aqui, para que eu entenda e saia para casa sabendo que Deus é o que eu sirvo e que Deus que eu atendi este chamado. Abra lá em Números, capítulo 4. Números capítulo 4, e quero ler a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão: fazei o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, perante suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os homens de 30 e 50 anos de idade, todos os que são aptos para que sirvam na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, o cuidado das coisas santíssimas. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Merari e Coate. Mas o descendente da linhagem de Coate estava ao cargo as coisas santíssimas. Agora vai lá para o capítulo 7. E eu quero ler também a partir do versículo 1. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou, e a todos os seus pertences, também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, os que foram líderes da tribo e os responsáveis pelos recenseamentos, fizeram ofertas. Trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois, 1 boi de cada líder e 1 carro de cada 2 líderes. Os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda da congregação. Tu os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merares. Você que é bom de conta, eram quantos carros? Quantos carros eram? 6. Deu 2 e deu 4. Quantos carros sobraram para os filhos de Coate? Nenhum, vocês são bons de matemática. Olha o que está dizendo aqui no versículo 9. Aos filhos de Coate, porém, nada deu, porque a seu cargo estava o santuário e deveria ser levado aonde? Aos ombros. Aonde estava a arca quando ela caiu? Num carro novo. Fizeram conforme a vontade de Deus? Não. Davi, exibido, foi lá e comprou um carro novo, quando ele deveria chamar quem? Os filhos de Coate, que deveriam levar aos ombros. O que eu aprendo nessa história aqui? Que Deus não gosta que toquemos nas suas coisas santas. Ele te chamou para ser filho dele e uma geração santa. Por isso ele quer que você ande em santidade de vida. Deus não gosta que toquemos nas suas coisas santas. E se eu te perguntar, o que é santo? É aquilo que é separado para uso de Deus.
Você é santo? Hã? Então, cuidado com o que você tem feito com a sua vida. Cuidado. O sábado é santo. Cuidado com o que você tem feito com o sábado. O sábado, ele começa ao pôr do sol da sexta-feira. E ele vai até o outro pôr do sol. Nem antes e nem depois. Cuidado com o que você faz essas 24 horas santas da tua vida. O teu corpo é santo. Santuário em que habita o Espírito Santo. O que você tem feito com ele? Para onde você tem levado o seu corpo? O teu casamento é santo. Portanto, cuidado com o que você tem feito com o seu casamento. Como você tem cuidado dele? O dízimo é santo. E a oferta também é santa. Cuidado com o que você tem feito. Dízimo é 10%. Não se discute. A oferta é conforme a sua prosperidade. Cuidado com o que você tem feito com ela. Este templo aqui é santo. Na sua inauguração, foi feita uma cerimônia e consagrado este lugar ao Senhor. Portanto, cuidado com o que você tem feito aqui. A liderança desta igreja é santa, separada, eleita por uma comissão para exercer um ministério. Portanto, cuidado o que você tem falado da liderança dessa igreja. Você que é líder, tem que exercer o seu ministério com santidade. Cuidado da forma que você tem levado ele. A pessoa que está aí do seu lado é santa ao Senhor. Cuidado com o que você tem falado dela. Uma coisa que é santa ao Senhor é a vida. Pertence somente a Ele. Ele dá e Ele pode tirar. Um dia eu toquei numa coisa santa do Senhor. Eu merecia estar morto. Igual usar. Porque toquei numa coisa santa do Senhor. Mas pela misericórdia de Cristo, eu aqui estou. E aceitei essa misericórdia na minha vida. Mas agora o que eu faço daí para frente, eu tenho que tomar cuidado. Aquele rapaz, aquele jovem que eu falei para vocês, a vida dele deveria ser uma vida santa. Mas ele não assim a quis. Mesmo dentro da cadeia, ele cuidava como zelador da igreja de Deus. Mas ele só fazia aquilo porque ele queria ficar com um aparelho de som dentro da cela dele, que era da igreja. E era um material consagrado ao Senhor. Portanto, nele não deveria tocar nada a não ser de Deus, porque foi ungido para essa finalidade. Mas ele levava para sua cela e usava como queria. Ele me enganou, é certo. E no auge das suas aventuras, bem no auge das suas aventuras, aconteceu algo com ele que Deus teve que intervir na vida dele. Porque o seu pensamento estava cada vez mais mal.
Ele deveria andar em santidade de vida, mas não andou. E no auge das suas aventuras, ele pegou uma leucemia. Lembra quando eu contei aqui para vocês que na igreja do Tatuapé, o pastor Jonas dizia que uma igreja lotada aos domingos estava com poucas pessoas? Lembra que ele me proibiu de sair para pregar em outras igrejas? Ele, logo no lançamento dessa modificação, que ele queria fazer cultos melhores, ele convidou a Alessandra Samadelo para cantar. Vocês conhecem? E o marido dela, o Arinei, para pregar. Seria um bom pregador e uma boa cantora para trazer o povo para a igreja? Seria ou não? Hã? Você acha que a igreja do Tatuapé aquele dia respondeu ao apelo? Não respondeu. Não respondeu. E eu era o ancião responsável daquela noite. Deveria ter respondido, mas já melhorou um pouco. De 10, acho que aquele dia tinha uns 30. Mas eu estava na porta para receber o doutor Arinei e a Alessandra Samadelo. Quando eles chegaram, vinha uma pessoa o acompanhando. E quando eu avistei essa pessoa de longe, eu reconheci que era o pai daquele rapaz adventista que tinha me enganado. E quando ele me viu, ele falou o meu apelido, Jarrão. Eu falei, não, esse não existe mais. Eu sou Renato, servo do Senhor, não é? Ele falou, olha, eu sei que você deve estar tão triste com meu filho, porque eu sei que ele te enganou. Eu poderia pegar o seu telefone, levar para ele, ligar para você? Falei, pode. E dei, naquela noite ele me ligou às 2h da manhã. E quando eu atendi o telefone, ele do outro lado falou, meu amigo Renato, só tem uma palavra que eu quero te dizer. Eu falei, então diga, me perdoa. Eu falei, já perdoei há muito tempo. Oro por você todos os dias. E aí ele me contou essa história. Ele falou, Renato, eu peguei uma leucemia. Eu fingi que estava com AIDS, que eu ia morrer, e eu peguei de verdade uma leucemia. E no meu leito de morte, a igreja pediu para que o pastor fosse lá fazer a oração de unção. Sabe essa oração? Ela serve para perdão dos pecados ou para a cura do doente. Só que o pastor estava em viagem e não pôde. Era uma época de férias, acionaram outros pastores e não acharam. Então o pai dele, ancião de uma igreja, resolveu levar uma irmã muito fervorosa. Sabe aquela mulher que você deposita qualquer pedido de oração nas mãos? Você conhece uma pessoa assim? Ele conhecia. E ele levou a irmã lá e foram com toda a instrumentação de azeite e tudo mais. E aquele jovem ainda com um pouco de consciência, ao irmã ungí-lo com azeite, ele ainda com pouca voz, falou assim, eu quero votar ao Senhor nesta noite. Se Deus me curar e eu for restaurado, eu quero sair daqui e ser um pastor da igreja adventista e pregar o evangelho conforme eu prometi para um amigo. Sabe de onde ele estava me ligando? Da faculdade de teologia de Engenheiro Coelho. Estava no 2º ano de teologia. Hoje ele já é um pastor. Já se passou muito tempo. Eu tenho contato com ele. E ele hoje tem levado uma vida de santidade. E é isso que Deus quer da gente. Cristãos genuínos, que creem em Deus, que se converta a Ele, que permaneça nele, que seja cheio de fé e do Espírito Santo, que se reúna na igreja do Senhor, que seja misericordioso, que se preocupe com o seu próximo, mesmo que o seu próximo não mereça.
e que, acima de tudo, ande em santidade de vida. Você sabe que quando ele foi e eu fiquei, o diretor lá da prisão falou para mim: Renato, se você ficar aqui no Carandiru, todo pedido de liberdade que você fizer, ou de um regime semiaberto, os técnicos aqui todos já foram pegos de refém. Então todo o resultado que você fizer vai vir como psicopata. E aí ele me explicou por que o meu laudo estava como psicopata. Então ele fez uma proposta para mim: olha, eu estou indo para o presídio de Iperó ser diretor lá. E eu preciso de um cozinheiro que vai cozinhar na copa do diretor, só que lá em Iperó vai ser para fora das muralhas. Se você quiser fugir, você foge a hora que você quiser. E eu preciso de você lá. Você aceita ir comigo para lá? Eu falei: aceito. Ele falou: lá os técnicos, psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras que dão os laudos e aprovam para uma saída, vão ser pessoas novas, sem vícios, e poderão te analisar melhor. Então, eu fui. Chegando lá em Peró, eu estava já com 5 anos que estava preso. E eu quis, então, fazer um pedido de semiaberto. Sabe aquele pedido que você fica numa penitenciária, num regime mais brando, pode trabalhar fora, vir dormir e passa essas famosas saidinhas, que a gente tem um pouco de medo, né? Quantos irmãos esquecem que eu já participei de várias e chegam e falam: Renato, está na época da saidinha, você não fica preocupado com um pouco de medo? Eu falei: olha, eu já saí com mais de 2.000 presos para essa saidinha, mas vivem falando para mim. E então eu fiz o pedido, só que teve um problema. Como a copa ficava no corredor administrativo da penitenciária, todos os técnicos se tornaram meus amigos, porque eu era o único preso trabalhando ali. E todos iriam falar comigo. E eu ainda, para adular mais eles, eu fazia quitutes à tarde, cafezinho, levava para todo mundo. Teve até um dia que o juiz, por lá ser uma penitenciária nova, foi visitá-la com o promotor. Então, eu falei para o diretor: eu vou fazer uns quitutes e servir na hora que vocês estiverem na sua sala em reunião. Ele: ah, beleza. E fiz um monte de quitutes e levei, só que eu tive uma ideia. Eu falei: eu vou pôr o meu nome em minha execução, pôr num papelzinho, num palito de dente e enfincar na ponta da coxinha. Quando o juiz for comer, ele vai ver e perguntar, né? Eu vou falar e pedir para ele assinar o meu semiaberto. E quando ele viu aquilo, ele achou engraçado, ele falou: o que é isso? Eu falei: olha, é o meu nome e a minha execução. E ele falou para o promotor: olha, que legal, ele está querendo o semiaberto. Faz o seguinte, se você fizer uma marmitex cheio desses quitutes para mim e uma para o promotor, para a gente levar, a gente dá o semiaberto para você. Eu falei: é para já. Corri lá, preparei 2 marmitex e entreguei para eles. E eles falaram, o juiz falou para o promotor: quando chegar o laudo dele, você dá o semiaberto para ele. E o diretor de disciplina lá de Iperó, que também almoçava lá na Copa, me chamou para que eu visse o resultado do meu laudo. Estava tão bonito que eu fiquei feliz em ler. Quando foi para o juiz e voltou a resposta, o diretor-geral me chamou na sala dele, e ele não chama preso nenhum lá. E ele me fez até sentar diante da mesa dele e falou: Renato, nós nos tornamos amigos. Eu falei: eu sei, doutor. Ele falou: eu queria que você confiasse em mim. Eu falei: por quê, doutor? Leia o seu laudo e a resposta do promotor. Estava escrito lá: ele é um psicopata e não merece o regime semiaberto. Falei: como? Meu laudo estava me elogiando. E o doutor, o diretor lá da cadeia, falou: Renato, me dá uma semana que eu vou pedir para os advogados aqui levantar o que aconteceu. Irmãos, vocês lembram que eu
falei para vocês que eu fiquei com vontade de sair da cadeia e matar aquela menina que me caguetou e matar o meu ex-sogro? Vocês lembram disso? Naquele momento eu já tinha estudado tanto a Bíblia, já tinha me livrado de todos os vícios, não falava mais em gíria, parei de fazer tudo errado lá dentro. Só uma coisa não consegui tirar de dentro de mim: esse desejo de vingança. Eu orava a Deus, mas não conseguia. Eu falava: Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos, mas eu estou com muito ódio dessas pessoas. E eu tenho medo de ir de liberdade e fazer alguma loucura. E quando o diretor mandou o advogado ir lá ver o que aconteceu, ele descobriu. Eu estava na penitenciária de Peró e o meu nome é somente Renato Martins. A minha execução é 414.828. Na penitenciária de Sorocaba, conhecido como presídio de Aparecidinha, existia um preso lá com o mesmo nome que eu, Renato Martins também. Só mudava a filiação. Mas o final da execução dele era igual a minha, 818. O escrevente do fórum conhecia o advogado que defendia esse preso e era um preso de facção muito conhecido. Então, o escrevente viu que chegou o meu laudo e o meu pedido de semiaberto com elogios. Ele pediu para esse advogado um dinheiro e trocou o meu laudo. Pôs o final do meu laudo no do outro Renato Martins e pôs o do Renato Martins no meu. Então, o juiz deu a liberdade para o outro Renato Martins e eu fiquei. E o diretor descobriu e falou: olha, a gente pode fazer um apelo, um agravo aí e mandar para o Tribunal de Justiça, mas está demorando muito a resposta. Você pode esperar 6 meses também e pedir um outro. Eu falei: olha, eu estou estudando a Bíblia com os adventistas e eu descobri que o número de Deus é o número 7. E eu acho que se eu for agora com 5 anos, 5 anos e meio para o semiaberto, a família da minha ex não vai se convencer que foi um tempo razoável, né? Porque nunca vai ser satisfeito para eles. Mas pelo menos para amenizar o sofrimento deles, eu falei: eu vou ficar 7 anos, e quando der 7 anos eu faço o pedido de semiaberto. Deu 7 anos, eu fiz o pedido de semiaberto. Mas minha irmã, para certificar que ia dar tudo certo, contratou o advogado daquele outro Renato Martins. E quando ele foi me visitar, eu falei: olha, eu sei o que você fez. Eu te dou 1 semana para ganhar meu semiaberto, e foi isso que ele fez. Em 1 semana eu ganhei a progressão de pena para o regime semiaberto. E a primeira saidinha que teve foi o Dia dos Pais. Então, quando eu saí, fui para minha casa, e eu teria depois que me apresentar no presídio de Hortolândia. Mas, quando eu fui para a casa da minha mãe, que ela mora no bairro do Tatuapé, meus irmãos fizeram uma festa de recepção, depois de 7 anos que eu não via mais a rua. E um meu irmão falou: Renato, mudou o bairro do Tatuapé aqui, fizeram shoppings, fizeram umas coisas. Você quer dar uma volta agora para ver? Eu falei: quero. Me pôs no carro e me levou. Quando passou em frente da casa da menina que me caguetou, eu falei para ele: para aí o carro que eu vou matar essa menina. Aí ele falou: como, Renato? Você está estudando com os adventistas? Você se converteu? Você ainda pensa nisso? Eu falei: olha, infelizmente sim. Ele falou: mas olha naquela parede ali da casa dela, aquelas marcas de bala, está vendo? Eu falei: tô. Sabe o que aconteceu com essa moça? Quando eu falei que ia matar ela no fórum, alguns amigos meus, sabendo do processo, começaram a ligar para ela e ameaçá-la de morte. Alguns membros da minha família também. E ela fugiu para Porto Seguro. Chegando em Porto Seguro, foi morar com uma tia e se escondeu lá de medo. E ela conheceu um alemão, um traficante de êxtase, que viciou ela nas drogas, e do êxtase ela passou a usar o crack. Esse alemão foi preso, ele inclusive foi para o Carandiru, e lá eu o conheci, e deixou ela na rua,
jogada na boca do lixo da cidade, sendo uma craqueira. A mãe dela pediu permissão para a minha família para trazê-la de volta e cuidar dela, que ela conseguiu ligar para a família. E minha mãe falou, pode trazê-la de volta, que o Renato não vai fazer mais nada. Ele está mudado, ele está estudando a Bíblia. E o meu irmão falou, e quando a mãe dela internou ela numa clínica de recuperação para drogados em Itanhaém, ela conheceu lá um rapaz, usuário de drogas também, fizeram amizade e fugiram da clínica. E ela conheceu um traficante quando foi comprar drogas, e o traficante gostou dela e começou a namorar com ela. Só que ele pediu um favor para ela de levar 1 quilo de drogas de uma boca para outra de drogas. E no caminho ela ligou para esse amigo e falou, olha, eu estou com 1 quilo de drogas, vamos usar? E usaram tudo, chamaram outras pessoas. E esse namorado dela, traficante, para manter o nome no crime, invadiu a casa dela e matou ela. Se o meu laudo tivesse sido aprovado com 5 anos, eu não sei o que ia fazer. Hoje eu aprendo que as batalhas que a gente não consegue vencer, Deus é tão misericordioso, e o que o irmão falou aqui, que nós estamos estudando na lição da escola sabatina, que o amor dele é tão justo, que independente da nossa falha, da nossa natureza pecaminosa, Deus vence essas batalhas por nós. Por isso que ele permitiu até que o meu laudo fosse trocado, e eu tenho certeza disso. Passou, eu voltei reflexivo. E quando a próxima saidinha foi a época do Natal e Ano Novo, que é mais tempos que a gente fica, minha família me levou para passar o Ano Novo na praia, na casa de uma irmã. E foi todo mundo para lá. E um dia de tarde, minha mãe me levou para passear na beira da praia, olhando o pôr do sol, e falou, meu filho, está se aproximando a sua liberdade condicional. Como está a sua mente? Você está preparado para se reintegrar de novo à sociedade? A trabalhar e enfrentar todos os problemas que alguém que tem uma ficha suja vai enfrentar? Recusas de trabalho, alguém falando um pouco mal, preconceitos. Você está preparado? Falei, mãe, estou preparado. Pode ficar tranquilo, mas uma coisa dói no meu coração. Eu estou com saudade do meu filho e quando vem minha liberdade, eu vou procurá-lo. Só que o pai dela disse que iria me matar. Eu não quero mais matar ninguém, mas se eu tiver que defender a minha vida, eu vou matá-lo. A mãe, você ainda está falando nisso, Renato? Risca essa palavra do teu vocabulário. E vou te dizer uma coisa. Mês passado o pai dela morreu. Ele já bebia bebida alcoólica enquanto a filha estava viva, mas depois que ela morreu, ele se sentiu culpado pela vida dela, porque ele maltratou ela demais. E ele começou a beber, mas beber sem parar, que ele pegou uma cirrose, e aos 46 anos de vida, ele morreu 1 mês antes de eu ir para aquela saidinha. Eu voltei para a cadeia e falei, Deus, Tu é misericordioso e justo. Eu não conseguia vencer essa batalha e Tu venceu por mim. E aí então quando eu estava 8 anos de prisão, eu fiz um pedido de liberdade condicional. E ganhei. E voltei para o convívio e fui para a casa da minha mãe no Tatuapé. Eu falei, mãe, eu quero frequentar a igreja adventista da Lapa, mas eu não tenho 1 centavo para ficar pagando o ônibus. E minha mãe falou, olha, eu ajudo você. Eu falei, não, a senhora já ajudou tanto que eu não quero. Eu vou descobrir onde tem uma igreja aqui. Ela falou, não, aqui tem, na Itapura, ali, com a Apucarana, tem a igreja do Tatuapé. Era uma quarta-feira, então eu fui lá conhecer a igreja. E quem estava fazendo a classe bíblica lá? O Mauro Braga. E eu me apresentei ao despedir com ele e falei, olha, acabei de sair ontem de liberdade. Eles arregalaram o olho tão grande. Mas o Mauro, que é muito sensível, orou por mim e falou, seja bem-vindo aqui. E ele então, eu assistindo às classes bíblicas dele, e a vida se seguiu, quando eu recebi a notícia que eu recebi uma condenação de pena de morte.
E eu estranhei isso. Mas não questionei. Irmãos, vocês sabem por que eu recebi a pena de morte? Vocês sabem? Eu olho o relógio ali agora, eu já estourei 5 minutos do que eu costumo falar, então eu vou ter que falar para vocês amanhã. Eu queria encerrar hoje, mas eu vou falar amanhã nos 5 primeiros minutos que eu estiver aqui. Eu conto para vocês. Mas saia daqui nesta noite, sabendo que Deus quer um time forte. Eu estudei com a igreja lá do Rio Branco recentemente o livro todo de Apocalipse. E descobri que no Apocalipse, Deus vai preparar um povo que vai pregar com tamanha veracidade a palavra do Senhor e com tamanho comprometimento no estilo de vida santo, que ninguém vai duvidar dessa pregação. E vai se cumprir o que está lá em Apocalipse 18, verso 4. Todo o povo, de todo lugar de Deus, vai se reunir em um só povo. E Deus quer pessoas assim preparadas. Esta pessoa é você? Você tem se preparado para esse momento? Porque o preparo tem que ser agora. Não dá mais para adiar. Tudo o cenário mostra que esse momento na vida do cristão está muito próximo. Se você é essa pessoa que quer viver uma vida santa e comprometida com o Senhor, Ele vai cantar mais uma vez. E se você for essa pessoa, fique de pé a qualquer momento e diga, não para mim, mas para Deus: eu quero ser essa pessoa. Eu quero receber a unção do Espírito Santo, poderosa, que me prepare para pregar o Evangelho com tamanha autoridade na palavra e no caráter e no estilo de vida que ninguém duvida que ela não vem do céu. No que não se pode ver, esperança gera forças para lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pensa em desistir, a noite passa, vejo a luz no amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pensa em desistir, a noite passa, vejo a luz no amanhecer. E amanhece e ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é
poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Querido e bondoso Deus, nós sabemos que o Senhor quer nos dar muito mais. O Senhor quer derramar bênçãos na nossa vida sem medida. Basta que nós tenhamos somente coragem e vivemos em santidade de vida, para que nós possamos, com a ousadia do sangue de Cristo, entrar na Tua presença. Às vezes nós temos medo de entrar na Tua presença, porque levamos uma vida de pecado. Nesta noite eu te peço, Pai, que seja misericordioso conosco. Faça uma obra nova na nossa vida. Se for preciso mudar os nossos neurônios e recriar neurônios novos, para que nós possamos experimentar qual é a perfeita vontade de te servir, que o Senhor faça isso. Não nos deixe sair daqui de forma como entramos. Que nós possamos ter na nossa consciência que devemos andar em santidade de vida. Se há alguém aqui, Pai, que ainda peca, que ainda brinca com a Tua misericórdia, visita ela, importuna ela, para que ela veja um Deus amoroso, justo e misericordioso a chamando. E que esse resto de semana nós possamos permanecer em Ti e nós possamos desfrutar de uma vida santa na Tua companhia. Abençoa cada família aqui representada, que eles possam ser os seus lares, um pedacinho do céu. Que um trate o outro com amor e alegria. Perdoa os nossos pecados e nos conduz em paz nesta noite para os nossos lares. Em nome de Jesus eu oro. Amém.